Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje aqui na companhia de Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os telespectadores, é sempre um grande prazer estar aqui. Bom, vamos falar aí dos direitos previdenciários das pessoas com deficiência. Muitas vezes, Thaís, a gente acaba vendo isso, né? O direito existe e a pessoa não acessa esse direito por falta de informação. Exatamente, Luciano. Muitas vezes nós temos ali o direito e a pessoa até não se visualiza no direito. Às vezes nós achamos que o direito é apenas para pessoas, por exemplo, nesse caso da deficiência, que tem uma deficiência muito severa. E, na verdade, nós temos que ter uma visão bem mais abrangente, porque pode sim auxiliar aí muitas pessoas que têm algum problema de saúde que gera aí algum tipo de limitação. Bom, vamos às interações, então, para sanar as dúvidas. A primeira pergunta: o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? É uma aposentadoria diferenciada para quem teve ali algum tipo de limitação. Com isso, a lei prevê aí vários requisitos que vão auxiliar a concessão dessa aposentadoria, auxiliando aí tanto na questão de valores quanto na questão de tempo de contribuição. Próxima interação, mais uma pergunta. Quais benefícios a pessoa com PCD, tem na hora de comprar um bem, como um carro, por exemplo? Primeiro explicar o que é PCD, que é a pessoa com deficiência. Isso mesmo. Então, o PCD é a pessoa com deficiência e, na verdade, na hora de comprar um carro, pode ter aí até 30% de desconto. Então, acaba sendo bem expressivo. Então, ficar muito atento, porque caso tenha um direito, pode fazer aí, tem que fazer um procedimento para conseguir ter esse direito. E com certeza aí auxilia muito. Além disso, pode ter descontos aí na questão do IPVA, dentre outros direitos. Então fique muito atenta, se tiver o direito, vale muito a pena. Mas para conseguir essa questão da isenção, melhoria aí para a compra do carro, esse desconto, a pessoa muitas vezes tem até que passar por uma nova prova de autoescola. Mas é uma questão mais simples, que a maioria das pessoas aí já sabe dirigir e com certeza no final vale a pena. Também a gente observa muito programas habitacionais, por exemplo, com descontos ou com imóveis específicos para os PCDs, quando a gente fala aí de cotas em Minha Casa Minha Vida. Então, sempre se mantém informado, porque existem direitos. Com certeza. Existe sim. Esses direitos em relação ao imobiliário, tem que ver todos ali o edital, o que prevê. E tem que prestar atenção também em questões de concurso público, por exemplo, que às vezes existem cotas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E às vezes a nota de corte ali é muito abaixo do que a nota convencional ali para as demais pessoas. Então é bom ficar bem atento, porque às vezes o emprego, todas as questões ali que a pessoa precisa, está muito mais próxima. Inclusive essa questão de emprego, a pessoa que tem, é muito interessante colocar a deficiência que tem no próprio currículo, já que não é uma faculdade das empresas ter pessoas no seu quadro com deficiência. É uma obrigatoriedade, porque caso ela não cumpra as cotas necessárias, ela pode ter até algum tipo de multa. Então saiba que as empresas precisam de vocês. Perfeito. Mais uma interação, vamos à próxima pergunta. E se o INSS negar essa aposentadoria ou esse direito à pessoa com deficiência, o que fazer? Então, fazendo o requerimento ali no INSS, sendo negado, o caminho vai ser sim a justiça. Lembrando que o INSS negar é relativamente normal, ele bem entre aspas, normal, Então, o INSS nega, até porque muitas vezes a análise é realizada de forma superficial. Ao passar por uma perícia no INSS, o médico ali tem uma quantidade de perícias muito alta e muitas vezes não é especialista na área que a pessoa precisa. Com isso, através daquela análise superficial, não consegue ali realmente verificar se a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência, com isso negando o benefício. Nesse caso, junta toda essa documentação e encaminha, sim, para a justiça. Lembrando sempre de procurar um advogado da sua confiança. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Existe algum acréscimo no valor para quem precisa de ajuda de outra pessoa no dia a dia? Então, nesse caso, a aposentadoria do deficiente, nós não temos esse acréscimo. Nós vamos ter, sim, esse acréscimo na aposentadoria por invalidez. Mas a aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode, depois dar continuidade, ele não pode trabalhar. Já a aposentadoria do deficiente, a pessoa tem, sim, capacidade de trabalho. Então, são questões diferentes. Na aposentadoria por invalidez, caso a pessoa comprove que necessite constantemente do auxílio de uma terceira pessoa, tem direito a um acréscimo de 25% em sua aposentadoria, o que acaba ajudando ali pelo menos um pouco ali nos gastos, inclusive com essa terceira pessoa. Mas na aposentadoria do PCD, nós não temos aí esse direito. Perfeito. Mais uma participação, mais uma interação. Vamos à próxima pergunta.
Perícia médica da pessoa com deficiência, como é que funciona? Então, nós, na verdade, no INSS tem que passar por 2 perícias. E quais são essas perícias? A primeira é a perícia médica, para verificar mesmo ali quais as questões que a pessoa tem, o que causa de limitação. A segunda perícia é uma perícia com assistente social, para demonstrar quais limitações gerou na sociedade. Então, o que a pessoa ali ficou limitado na sociedade frente às demais pessoas. E com isso, gerando aí o direito. Então, a pessoa realmente tem que passar por 2 perícias para conseguir o benefício. E lembrando, porque normalmente quando nós falamos aí do benefício de passar pela perícia com assistente social, se atrela isso a questões financeiras. E não tem nada a ver com as questões financeiras nesse tipo de aposentadoria. O que está atrelado é para verificar realmente as limitações que a pessoa tem frente à sociedade, comparando aí com as demais pessoas. Perfeito. E é interessante a pessoa, nessa perícia específica, ir munida de todos os exames, não é? Porque muitas vezes vai ser uma ação protocolar ali do médico, né? Enquanto mais ela fornecer de dados, melhor. Com certeza. Então, é sempre muito importante estar com todos os relatórios, exames médicos, desde quando desenvolveu aí essa deficiência, esse problema de saúde, para comprovar o tempo que está doente, o que realmente está acontecendo, quais limitações foram geradas, se toma ou não algum medicamento. Então, sempre estar munido ali de muitos relatórios médicos, né, de todos que conseguirem, é sempre muito interessante. Então, caso você também tenha desenvolvido algum problema de saúde e vai no médico, em especial se depende da rede pública, já que sabemos que é mais difícil aí conseguir, né, consultas e os andamentos, principalmente consulta com especialista. Então, sempre que for no médico, mesmo que a aposentadoria se visualiza ali num tempo mais longo, é sempre interessante ir pedindo relatórios médicos, porque com os relatórios e exames médicos, depois vai comprovar a efetividade aí da deficiência e, com isso, auxiliar na concessão do benefício. Perfeito. Mais uma interação nesse bloco, vamos a mais uma pergunta. Quem tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? A pessoa que tem algum tipo, então, realmente ali de limitação. Então, o que, como eu disse no começo, às vezes a pessoa não visualiza que existe uma deficiência. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma hérnia de disco, ela tem limitação ali para pegar peso, tem limitações nos movimentos. Com isso, gera, sim, o direito a uma aposentadoria do deficiente. Então, por isso que é bom ficar muito atento. E essa hérnia de disco, caso tenha sido desenvolvido no ambiente de trabalho, além da aposentadoria do deficiente, pode gerar também um direito a um auxílio acidente, que fica recebendo metade do que receberia de auxílio doença até aposentar. E depois esses valores entram no cálculo da aposentadoria. E vamos a mais uma interação. Qual documento, né, comprova que a pessoa é PCD, ou seja, uma pessoa com deficiência? Então, é sempre muito interessante os relatórios e exames médicos. E ficar atento ao tempo que a gente demonstra isso. Porque é interessante juntar isso desde quando começaram aí os problemas de saúde. E muitas vezes isso aconteceu desde o nascimento. Então, ter esses relatórios é muito importante. Já que, dependendo da modalidade da aposentadoria, vamos ter aí que ter a deficiência por 15 anos ou mais, ou 2 anos ou mais. Então, por isso que é muito interessante nós delimitarmos aí a questão do tempo e ter os relatórios desde o início. Uhum. Mais uma participação. Próxima pergunta. E se a pessoa já se aposentou e descobre que poderia ter um cálculo melhor, pode ser refeito esse cálculo? Com certeza, temos que pensar que o INSS sempre tem que conceder o melhor benefício. E muitas vezes, ali no momento, ele não fez a entrevista adequada e não detectou. E a pessoa também desconhecia esse direito. Com base nisso, pode sim pedir aí uma revisão da aposentadoria e alterar a forma da aposentadoria e muitas vezes aí melhorando o valor. Então, caso você que já esteja aposentado, muito importante estar com menos de 10 anos da concessão aí do primeiro benefício. Então, se você já está aposentado com menos de 10 anos da aposentadoria e verificou que no ato ali que concedeu a aposentadoria tinha algum tipo de deficiência, conforme for, vale a pena sim entrar com a revisão. Próxima interação, mais uma pergunta.
Quais são os tipos de deficiência que são reconhecidos, doutora? Então, nós vamos ter aí várias deficiências. Então, nós temos as deficiências motoras, as deficiências intelectuais. Então, mas outras questões também são abrangidas, como problemas de uso, por exemplo, um simples diabetes. Mas, às vezes, a pessoa toma insulina. A questão de tomar insulina muitas vezes limita, assim, a vida dela na sociedade. Com isso, gerando o direito aí à aposentadoria do PCD. Então, ficar muito atento, porque vários problemas de saúde podem, sim, ser enquadrados como deficiência para fins de conseguir aí a aposentadoria. Pois, ao falar em deficiência, às vezes nós pensamos só em questões muito típicas e, na verdade, não são apenas essas que geram esse direito. Como eu já citei hoje também, por exemplo, a hérnia de disco, dentre outros problemas, pode sim também gerar. Visão monocular. Então, tem várias questões de saúde que têm algum tipo de limitação frente à sociedade, passa a ter direito a esta aposentadoria. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Qual a diferença entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria por invalidez? A questão da aposentadoria com deficiência, da pessoa com deficiência, a pessoa ela tem capacidade de trabalho. Então, se ela aposentar e quiser continuar trabalhando, ela pode, não tem qualquer impedimento em relação a isso. Já a aposentadoria por invalidez, a pessoa está totalmente incapacitada ao trabalho. Ela aposentando, ela não pode voltar ao mercado de trabalho, já que se fizer isso, vai ter a aposentadoria cortada. E se fizer e continuar recebendo e depois o INSS tiver conhecimento, isso não pode acontecer e o INSS vai cobrar esses valores retroativos aí de volta. Então, ficar muito atento em relação a isso. Se a pessoa readquiriu a capacidade de trabalho, é muito importante pedir para o INSS cortar este benefício. Então, a principal diferença é que na aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa ela tem capacidade de trabalho. Da aposentadoria por invalidez, a pessoa não tem qualquer capacidade de trabalho e realmente aí tem que ficar em casa. Perfeito. Mais uma participação, próxima interação. Existem tipos diferentes de aposentadoria para pessoa com deficiência? Existe sim, nós temos a aposentadoria por idade e nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, são 15 anos de tempo de contribuição e a aposentadoria ela acontece antes, para os homens aos 60 anos, para as mulheres aos 55 anos. Lembrando que tem que comprovar aí os 15 anos de deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria ela acontece conforme o grau da aposentadoria. Se for um grau leve, a mulher aposenta aos 28 anos. Se for um grau moderado, a mulher aposenta aos 24 anos de tempo de contribuição. E se for leve, a mulher aposenta aí aos 20 anos. Já o homem, ele vai aposentar com 33 anos de tempo de contribuição, caso seja leve, 29 anos, caso seja moderado, e 25 anos de contribuição, caso seja uma qualidade ali, esteja numa questão séria, assim, mais grave da doença. Então, ficar muito atenta a essas questões de tempo. Mas uma questão muito importante, que nós tivemos uma grande reforma previdenciária em novembro de 2019, e a aposentadoria da pessoa com deficiência não foi atingida, ou seja, esse tipo de aposentadoria não tem idade mínima. Então, adquirindo esse tempo de contribuição, a pessoa já consegue a aposentadoria. Isso é uma questão aí muito importante. Então, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, com requisitos diferentes das aposentadorias comuns. Perfeito. Mais uma interação. Próxima pergunta. Qual o valor da aposentadoria aí para uma pessoa com deficiência? Então, tem que fazer o cálculo e aí nós temos a forma de cálculo diferenciada, tanto na aposentadoria por idade, quanto para a aposentadoria por tempo de contribuição. E a notícia boa é que as questões das regras de cálculos ficaram presas também nas leis anteriores à reforma previdenciária de novembro de 2019. O fator previdenciário, ele não atinge esse tipo de aposentadoria. Ele só vai ser calculado se for para aumentar a aposentadoria. Isso acaba auxiliando e muito na questão de valores. Perfeito. Mais uma interação. Próxima pergunta. Quem nunca contribuiu para o INSS, pode se aposentar como PCD, como pessoa com deficiência? Não pode. Essa também é uma dúvida muito comum, já que as pessoas às vezes falam, eu tenho um problema de saúde, então eu posso aposentar. Na verdade, quem tem um problema de saúde sério não consegue aposentar caso não fez ali as devidas contribuições. O que vai conseguir é receber o benefício de pessoa
o BPC, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Então, ficar muito atento, comprovar realmente que tem um problema de saúde. Com isso, vai receber um salário mínimo sem 13º. E esse benefício pode ser requerido desde o nascimento. Então, ficar atento, caso não tenha contribuições, tem direito sim previdenciário, mas vai ser o BPC e não a aposentadoria da pessoa com deficiência. Lembrando também que o BPC, a família tem que ser de baixa renda e a pessoa não pode receber qualquer outro valor do INSS. Perfeito. A penúltima interação de hoje, vamos a mais uma pergunta. Quem nasce com deficiência também pode se aposentar? Com certeza. Então, se a pessoa nasceu com algum tipo de deficiência, mas no decorrer da vida conseguiu trabalhar, se desenvolveu, pode ali, completando o tempo, pedir a aposentadoria tranquilamente. Então, a pessoa nasceu com algum tipo de deficiência, depois pode sim fazer a aposentadoria. Inclusive, se a pessoa ela estava recebendo o BPC desde o nascimento, em determinado momento verificou que consegue para o mercado de trabalho, pode sim trabalhar ali normalmente para depois adquirir a aposentadoria. E caso esse trabalho, o salário não ultrapasse 2 salários mínimos e a pessoa recebia BPC, tem direito aí a também receber o auxílio inclusão, que é metade do salário mínimo e fica recebendo aí quanto está trabalhando. Então, recebe o auxílio inclusão, que é metade do salário mínimo, mais o salário. Lembrando que o salário não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Perfeito. Última interação, vamos a mais uma pergunta. Quem se aposenta como pessoa com deficiência pode continuar trabalhando? Com certeza. Então, quem aposenta aí como pessoa com deficiência pode continuar trabalhando normalmente. Lembrando que se aposentar por invalidez, nesse caso não pode. Mas quem aposenta por deficiência pode sim continuar trabalhando. O que acaba auxiliando, né? Às vezes a pessoa quer aposentar e continuar aí no mercado de trabalho. Pode continuar tranquilamente e não tem nenhum problema. E quando verificar que os valores estão satisfatórios, já pede a aposentadoria e continua com carteira registrada, trabalhando normalmente. Se for funcionário público, aí sim tem que parar, né? Porque a legislação hoje prevê que caso aposente não pode continuar trabalhando. Mas da iniciativa privada pode continuar aí trabalhando normalmente. Perfeito. Também é importante aí a gente destacar, né, quando a gente pensa nessa questão dos direitos dessas pessoas, entender justamente isso, né, sempre ter documentação em dia para o momento da aposentadoria, né, manter esses registros, entender que existem cotas em empresas que devem e podem aí ser cumpridas e que quanto mais a pessoa se informar, melhor é a condição dela entrar no mercado de trabalho e também melhores as condições para se aposentar. Com certeza. Então, sempre juntar relatórios e exames médicos, isso é indispensável. E lembrando, você que está procurando algum emprego e tem alguma questão de deficiência, alguma questão, é sempre muito interessante colocar no currículo, já que as empresas precisam de você. Porque se elas pagam multa, tem que fazer outras questões. Então, é muito importante. Quem tem alguma deficiência, e principalmente se tem qualificação, as empresas buscam esse tipo de funcionário, porque elas realmente ali precisam. Então, ficam muito atentos em relação a tudo isso e, caso tenha ali, coloque em destaque no seu currículo. Muito bom. Tá, e só quero agradecer sempre, não é, pela clareza das informações, pelo conteúdo aqui que divide conosco, utilizar as palavras aqui da Lúcia, né, que sempre gosta de acompanhar os programas com você pelos esclarecimentos e esperar sempre isso, né, que a gente continue contribuindo para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Com certeza. Muito obrigada, Lúcia, aí pelas palavras e eu que agradeço e estou à disposição. Perfeito. E você sabe, não é, que todo o conteúdo aqui do Pergunte ao Doutor pode ser acessado pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor.